Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. O vereador Anselmo pede para eu lembrar a população da audiência pública que nós vamos fazer. Isso, audiência da sede, diz o vereador Anselmo, que nós vamos fazer aqui na segunda-feira, dia 2 de maio, uma audiência convocada pelo vereador Anselmo, pelo vereador Ivan, pelo vereador Ricardinho, não, desculpe, pelo vereador Toninho, pelo vereador Beto da Z3 e por mim. São 5 vereadores. Tá? Isso, Beto da Z3, Ivan, Anselmo, Marcos e Toninho. Esses 5 vereadores propuseram essa audiência pública na segunda-feira para ouvir a população, para receber aqui as reclamações e ver, detectar os abusos nessa cobrança da água, que nós já detectamos uma série de irregularidades. Tá? Já ouvindo aqui a população, nós já podemos detectar uma série de irregularidades, mas temos certeza que, ouvindo mais gente, mais pessoas podendo vir ao encontro dos vereadores, nós vamos poder fazer um apanhado mais pormenorizado dos problemas que estão acontecendo para encaminhar administrativamente a tentativa de resolvê-los. Isso não quer dizer que, mais adiante, depois, se administrativamente não forem resolvidos, não se possa dar um passo seguinte na direção de judicialização, se for o caso. Mas, em primeiro momento, é ouvir e encaminhar para a solução administrativa dos problemas que estão acontecendo. Nós temos vários problemas que já foram detectados. Eu queria também falar rapidamente sobre o projeto que o vereador Rafael mencionou, dos problemas que nós temos tido ali ao redor da Universidade Católica. Eu disse, quando o vereador propôs uma zona de proibição de consumo de bebida e a questão do barulho ao redor da Católica, que eu sou favorável à restrição dos locais de uso de bebida alcoólica em geral. Eu já tinha dito isso quando defendi que nós deveríamos manter em Pelotas, por exemplo, a proibição do uso de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol e ao redor dos estádios de futebol. Eu também acho que nós deveríamos ter uma restrição, é por princípio, nós deveríamos restringir e não facilitar a utilização de drogas em geral, e mesmo aquelas lícitas ao redor de locais que são de ensino e que possam depois também potencializar a violência pública, como é um caso nas festas e nesses locais de estádio de futebol, ao redor de estádio de futebol. Mas o que eu disse aqui para o vereador Rafael é que de nada adianta nós criarmos normas proibitivas se depois não tem a fiscalização. Até cai no descrédito, porque criando uma norma proibitiva sem nenhuma eficácia na prática, se cai no descrédito. Ora, nós temos ali em frente à Universidade Católica, por exemplo, a proibição do estacionamento depois das 6 da tarde até as 6 da manhã. Naquele horário, é proibido estacionar em frente à universidade, já para coibir a questão do barulho. Todos os dias que eu vou dar aula na universidade à noite, todos os dias, hein? Todos, tem gente estacionada no local proibido, assintosamente. Eventualmente, uma vez por mês, presidente, gostaria de somar o meu tempo de liderança, obrigado. Uma vez por mês, e olhe lá, e agora até tenho assistido com uma maior frequência, nós temos uma blitz. Uma correção só para dizer que também o vereador Ademar Ornel também assinou o pedido da audiência pública de segunda-feira, eu tinha me esquecido. O presidente Ornel também assinou. Obrigado pela assessoria que nos esclareceu. Mas eu dizia, de nada adianta criarmos normas se nós não tivermos fiscalização. Sem fiscalização, cai no vazio. E até desmoraliza. Até desmoraliza o Poder Legislativo, porque fica uma coisa assim. De que adianta a norma? Eu criei, por exemplo, uma norma que já é lei em vigor no nosso município, outro dia até saiu uma notícia no jornal, uma lei que cria
o dever de concessão de uma vaga de automóvel em estacionamento de veículo automotor, uma vaga de automóvel tem que ser destinada a bicicletas. Os estacionamentos de automóvel em Pelotas têm que destinar pelo menos uma vaga, que é o tamanho de um carro, que cabem 10 bicicletas. Então, pelo menos uma vaga dessas deveria ser destinada aos ciclistas, cobrando 1/10 do que cobra pelo valor do carro. Então, isso já é uma lei que está em vigor. Já entrou em vigor, essa casa aprovou. Foi um projeto meu, mas que já entrou em vigor, já é lei do município de Pelotas. E lá prevê na lei uma sanção para aqueles estacionamentos que não cumprirem com a lei. A não renovação do alvará de localização. Bom, sem alvará de localização não pode haver licitamente o oferecimento do serviço lá. Então já existe uma sanção prevista. Eu lendo no jornal, perguntado sobre a fiscalização para a administração, disse, não, o problema é que a lei não tem uma sanção prevista. Não é verdade, está lá na lei. A sanção é não renovação do alvará. Na verdade, eu conheço vários proprietários de estacionamento. Eu fui o proprietário de estacionamento de veículo automotor. Eu conheço o ramo. Eu comecei, quando era estudante, comecei trabalhando como garagista. Tinha calo nas mãos de tanta manobra que eu fazia, quando eu ainda era estudante de história. De dia eu trabalhava no estacionamento de carro. Eu conheço o serviço. E eu sei que nunca tive fiscalização nenhuma. Não há fiscalização. Ela não acontece. E continua não acontecendo. O nosso problema é que a administração, em geral, não fiscaliza. Não há fiscalização. E aí, as coisas avançam na direção contrária daquilo que as leis, que as normas estabelecem. Bom, eu não digo a vocês, a vigilância sanitária, eu disse aqui para o rapaz representante da vigilância que esteve aqui, né, se a vigilância sanitária visitasse as unidades básicas de saúde de Pelotas, a maior parte delas seria interditada. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor condição. Se fosse um estabelecimento privado, já estaria fechado. Agora, como é público, como é o próprio poder que se autofiscaliza, faz vistas grossas. A mesma coisa, denúncia que eu recebi agora, lá do CAPA. Outro dia eu vi que o prefeito esteve lá, onde funciona a Secretaria de Qualidade Ambiental. A Secretaria de Qualidade Ambiental está instalada num prédio completamente insalubre. Totalmente insalubre. Com cheiro de mofo, umidade. Tudo aquilo que não deve ter um ambiente para receber pessoas, tem lá mais de 40 pessoas que trabalham naquelas condições, dentro de uma estrutura de secretaria municipal. Será que a vigilância sanitária não conhece aquela realidade? Permite que um estabelecimento funcione assim? E o próprio secretário de Qualidade Ambiental aceita que os seus funcionários trabalhem, ele próprio, dentro do ambiente insalubre? É só ir lá ver. Nós vamos ter, daqui a pouco, às 11 horas, mais uma oitiva de testemunhas da CPI do SANEP, que tem como relator o vereador Ivan, e participa também como vice-presidente o vereador Toninho, e eu sou o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Nós temos ouvido muitas pessoas. Primeiro começamos ouvindo as pessoas que estavam no local, especificamente no local de onde ocorreu a morte por soterramento do Jorge Coutinho, instalador do SANEP, que morreu num domingo, por volta das 3 da tarde, ali naquela rua que se chama hoje Manuel Antônio Pérez, e que todos conhecem como Corredor do Obelisco.
uma obra de mais de 1,5 km, com profundidade de 2,5 metros de profundidade até 4,5 metros de profundidade, com uma rapidez que surpreendeu a todos. A obra era feita a toque de caixa. Hoje se sabe ali que havia um contrato entre uma empresa privada e o SANEP para que fosse feita a obra. E se sabe também que os equipamentos de proteção coletivos não foram utilizados naquela obra. Maiormente ali, no caso, escudos de proteção, escudos metálicos de proteção. Para aqueles que estão nos ouvindo em casa, para terem a dimensão daquilo que foi a morte do seu Jorge Coutinho, ele foi soterrado num local muito mais profundo do que a altura do teto aqui, até o piso do plenário aqui da Câmara. Mais de 4,5 metros de profundidade. E o pior que nós detectamos, a rotina dos trabalhadores do SANEP continua a mesma. Não foi comprado ainda um escudo de proteção metálico adequado para as obras que os trabalhadores do SANEP têm de todo dia, quando vão fazer uma escavação mais profunda do que 1,25 m, tem que entrar para dentro daqueles buracos sem menor condição de segurança. Equipamentos de proteção individual nós até vemos, o capacete, o macacão e a bota, mas equipamentos de proteção coletivo, até o presente momento, até pedir de novo uma informação para o SANEP, para dizer se agora, nesse exato momento, estava sendo feita a aquisição desse material, porque, em não sendo, nós deveríamos ter a proibição de qualquer funcionário do SANEP de entrar em valas mais profundas do que 1,25 m, que é o que as normas regulamentares dizem, que deve ter esse equipamento de proteção coletivo, sob pena de nós termos aí mais mortes de trabalhadores que todos os dias saem das suas casas sem que haja o menor cuidado por parte da autarquia. Eu sou presidente da Comissão de Saúde e visito várias unidades básicas de saúde e visito, como vereador também, órgãos públicos em geral. E agora, nesse episódio do SANEP, lidando com o trabalhador do serviço público, eu não posso deixar de... Me vem em mente sempre a fala do saudoso antropólogo Darcy Ribeiro. Quando eu vejo os serviços públicos, o trabalhador do serviço público, os serviços que são oferecidos à população nas unidades básicas, nas escolas, as coisas deterioradas, caindo aos pedaços, caindo por cima, o servidor público completamente desrespeitado, humilhado até pelo salário baixíssimo que recebe. Uma realidade desses trabalhadores, dos instaladores, ganham 900 e poucos reais para botar a vida em risco, chorando lá pela humilhação de conseguir uma hora extra a mais para conseguir sobreviver com maior dignidade. Me vêm as frases do Darcy Ribeiro a respeito da nossa classe dirigente, do patronato brasileiro, que se não são escravocratas hoje, muitos são descendentes deles, e que, na visão deles, o povo em geral são os descendentes dos escravos. Na visão deles, não merecem tratamento digno. Na visão deles, o ser humano é energia gastável, consumível e descartável. É o que me vem em mente quando eu vejo o tratamento que é dado para o funcionalismo público, principalmente aqui no caso desses funcionários que arriscam a vida todo dia, sem a menor segurança. E para a população, então, descendente dos escravos, não precisa mais do que aquilo que eles estão oferecendo nas unidades básicas de saúde.
é mofo, umidade, sujeira, um local insalubre, como eram as senzalas. Obrigado.